Estou começando aqui agora, pessoal. Prazer, aqui quem fala é André Cardelli. Sou presidente da Sociedade Brasileira de Psicanálise Desenvolvida e proprietário do Instituto de Psicanálise Clínica Desenvolvida. Eu vou fazer uma explanada meio que geral sobre a psicanálise, porque talvez algumas pessoas não conheçam a história da psicanálise, exatamente as diferenças da psicanálise para a psicologia clínica e tudo mais. Então, eu vou falar aqui rapidinho para vocês um pouquinho sobre a história da psicanálise. Tem um vídeo no nosso canal da Sociedade que eu intitulei ele Não Faça Psicanálise Antes de Ver Esse Vídeo. Ele explica certinho e tem todos os links, tá? Do conteúdo que tem aqui, tem todos os links que vocês podem estar pesquisando para ver. Bom, primeiramente, há 130 anos atrás, mais ou menos, né, a gente tinha Freud, que Freud nasceu na antiga República Tcheca, e na época e no local que ele nasceu, tinha duas opções para ele estudar. O sonho dele era ser um cientista. Ele tinha a opção de fazer medicina ou direito. Como ele queria ser uma pessoa conhecida por fazer alguma descoberta científica, ele escolheu a área da medicina. E na medicina, ele se deparou com a neurologia. E na neurologia, ele teve um interesse muito grande para tratar do que na época se chamava melancolia. Melancolia para Freud, naquela época, era o que a gente entende como depressão. E na busca de tratamento para depressão, né, tem até o seriado na Netflix passando, que ele descobriu, tentou desenvolver a cocaína, tá, como uma possível droga para combater a depressão. Então, Freud entrou nessa roubada de tentar introduzir a cocaína e foi uma lástima. E ele teve um fracasso muito grande no meio clínico, no meio da medicina e também no meio acadêmico. Aí, depois da desgraça que foi tentar introduzir a cocaína, Freud caiu numa depressão muito grande. E depois dessa depressão que ele entrou, ele começou a tentar entender o que era depressão. Então, Freud utilizou como primeiro laboratório de conhecimento e estudo clínico a própria mente dele. E ele tinha um costume, desde cedo, de anotar todos os sonhos, desde criança. E era uma coisa que fascinava para o Freud tentar achar a interpretação para os sonhos. E assim foi como ele começou a buscar uma solução clínica para trabalhar com isso. Aí, na especialização dele, ele tentou partir para o meio da psiquiatria junto com a neurologia, que era a especialidade principal dele. E nessa busca, ele conheceu a hipnose. Só que na época, a hipnose era por uma finalidade muito, o que a gente chama, que eu particularmente estudo hipnose desde 1983. E a hipnose, ela na época, ela era usada para sugestões diretas. E tinha o hospital psiquiátrico no qual ele foi fazer a residência, e aí tinha um surto na época, uma epidemia de mulheres com o que eles chamavam de histeria. Por que histeria? Porque histeria vinha do grego da palavra útero, que eles acreditavam naquela época que
as mulheres elas tinham aqueles ataques de crise, que era como se fosse uma pseudo-convulsão, né? Eles achavam que essa pseudo-convulsão tinha a ver com deslocamento no útero, por isso que chamavam de histeria. E Freud tentou, através da hipnose, fazer algo que pudesse tratar as mulheres com histeria. E ali a hipnose que o Freud conhecia na época, até no próprio seriado da Netflix, eles colocam de forma errada que o Freud, lá no seriado, ele faz uma regressão com o que eles falam que a primeira paciente dele era uma moça que trabalhava para ele, mas isso também não faz parte da realidade da história dele, não. Isso é a parte da ficção do seriado. E ali ele faz uma regressão com ela no seriado. Se ele conhecesse a regressão, talvez ele teria tido mais sucesso com a hipnose, mas na época eles não conheciam a regressão. A única coisa que eles conheciam da hipnose é fazer colocar uma indução hipnótica, colocar a pessoa no transe hipnótico e fazer a sugestão direta. E ali foi um fiasco, e ele teve lá um grande desentendimento, porque ele foi apresentar a hipnose, foi achincalhado. Bom, ele foi humilhado em todas as vezes que ele tentou fazer algo para a comunidade médica e para a comunidade acadêmica da época dele. Sendo assim, Freud teve a ideia de montar uma sociedade, que ainda não era uma sociedade de psicanálise. Quando ele fez o primeiro livro dele, da interpretação dos sonhos, o Carl Jung era, esse sim era psiquiatra, o Carl Jung leu o livro do Freud, ficou muito, mas muito encantado com o livro. Aí começou a escrever cartas com Freud e tal, e no fim eles acabaram se conhecendo. E na primeira conversa eles passaram muitas e muitas horas conversando. E o primeiro livro do Freud, que é o Interpretando Sonhos, foi um sucesso estrondoso. E nesse tempo, Freud ele fez a sua primeira sociedade psicanalítica como uma sociedade psicanalítica secreta, que ainda não chamava psicanálise, chamava alguma coisa parecida com encontros de psicologia das terças ou quartas-feiras, alguma coisa assim. Bom, resumindo, Freud não teve muito sucesso com o mundo acadêmico, aí o Freud foi criando a sua sociedade psicanalítica. A primeira sociedade psicanalítica internacional, no qual a gente faz parte, que é o IPA, o presidente do IPA, o primeiro presidente do IPA, foi o Carl Jung. Mais para frente, Jung e Freud romperam, aí o Jung foi desenvolver a sua própria escola de psicologia, que ele chamou de psicologia analítica, e o Freud continuou com a psicanálise. Mas é importante contar essa história para vocês saberem que a psicanálise clínica, a psicanálise clínica, tá? Não psicanálise, assuntos gerais. Porque a psicanálise ela não é só clínica, ela é filosofia, ela é cultura geral, é entretenimento, existem teatros psicanalíticos. Ela também, dentro da literatura, também tem obras, romances psicanalíticos baseados na psicanálise. Freud teve uma influência muito grande ao criar a psicanálise, lendo os livros do Sherlock Holmes. Então tem muito a ver com a investigação propriamente dita, né? Baseado no seu conceito, que eu vou falar mais para frente um pouquinho. Bom, então, a psicanálise ela foi desenvolvida baseada... A psicanálise ela foi desenvolvida e baseada sob uma ótica de sociedades psicanalíticas independentes do mundo acadêmico.
Então, quando você vê formação em psicanálise clínica, não tem nada a ver com faculdade. A faculdade pode sim ter pós-graduação em psicanálise. Ela utiliza a psicanálise dentro da matéria da psicologia, mas você não consegue encontrar algo que te dê um título de psicanalista que seja universidade. Por quê? Porque nós que compomos a Federação Internacional de Psicanálise, a Sociedade Internacional de Psicanálise, a Federação Brasileira de Psicanálise, a nossa Sociedade de Psicanálise, que é uma das muitas e muitas que tem no Brasil, hoje são muitas e muitas, a gente até perdeu a conta já, eu sou presidente dela, que é a Sociedade Desenvolvida, nós conseguimos manter essa tradição de não permitir que ela vá para o mundo acadêmico, em consideração ao nosso mentor principal, que é Freud. Bom, muita gente contesta a nossa sociedade desenvolvida, porque eu vou passar para vocês todo o prospecto do curso, que o nosso curso ele pode ser chamado de um curso de psicologia clínica travestido em psicanálise. É uma ofensa? Não. Nós estamos quebrando a tradição da psicanálise? Não. Porque a psicanálise ela veio antes da psicologia clínica. Psicologia é toda a ciência que estuda a mente humana, ou seja, a psicanálise está dentro da psicologia. Mas a psicologia clínica, ela veio graças à psicanálise. O primeiro laboratório universitário de psicologia científica foi pelo Wildot, no mesmo ano que o Freud criou a primeira clínica psicanalítica. Então, quando alguém disser para vocês assim, mas a psicologia praticamente foi criada mesmo na época da psicanálise. Calma. A psicologia científica, a faculdade que teve o primeiro laboratório de psicologia científica, não tinha nada a ver com a psicologia clínica. Era para se estudar o comportamento da mente humana. Bom, os primeiros testes, experimentos eram feitos com cobaias, com ratos, pelo processo que a gente usa até hoje na psicologia, que é o processo do condicionamento. Então, esse condicionamento era feito com ratinhos. O ratinho acertava alguma coisa, ganhava um petisco, errava, tomava um choque, assim via como o comportamento dele alterava de acordo com o condicionamento. Muita gente que começa estudando psicologia acaba até não exercendo a psicologia humana. Vai acabar desenvolvendo a psicologia dos animais. Porque na faculdade de psicologia é assim. A gente estuda psicologia científica, vê um pouco de psicologia clínica, mas a especialização em clínica, normalmente, na maioria das faculdades no Brasil, ela é feita como uma especialização. Já a psicanálise sempre foi, de regra, que as sociedades psicanalíticas, na época do Freud, elas aceitavam leigos que não eram médicos. Tanto é que a filha do Freud foi uma das maiores psicanalistas da história e que ela desenvolveu toda a base da psicanálise infantil, e ela não era nem médica, nem formada em psicologia científica, em absolutamente nada. Ela era, não lembro qual era a formação dela, tá? Então, as sociedades psicanalíticas, elas sempre aceitaram que leigo pudesse ser psicanalista. Por quê? Qual é a principal premissa da psicanálise? Que para ser psicanalista, você tem que passar por um processo muito mais desenvolvido que a própria psicologia clínica. Por exemplo, qualquer pessoa que fizer a faculdade de psicologia, pode até ser a pior que existir no mundo, ele faz a inscrição dele no Conselho Regional de Psicologia e passa
ter uma autonomia para exercer a psicologia clínica mesmo sem ter a especialização. Na prática, ninguém consegue, mas na teoria, sim. Já na psicanálise, a pessoa não basta ela só fazer o curso, ela tem que passar pelo processo analítico para ela conhecer esse processo analítico da nossa sociedade. Ele é baseado na análise didática, que é aquela análise que ela tem mais o intuito de ensinar o processo, e o aspirante de psicanálise, né, que é o estudante da psicanálise, para ele se colocar na ótica do analisando, depois que ele passa pelo processo, primeiro ele vai estudar a teoria, né, geral, né, que eu até coloquei aqui a apostila, que eu vou falar sobre o material. Ele vai estudar a psicologia, a matéria da psicanálise geral, a matéria da teórica da psicanálise clínica. Depois, ao mesmo tempo, no caso do nosso curso, ele faz a análise individual e depois ele faz o estágio supervisionado. Tá? Agora, o nosso curso ele tem um sistema muito dinâmico de formação que eu vou explicar para vocês também. Bom, queria saber se alguém tem alguma dúvida do que eu falei até agora. Estou falando um pouco rápido, não sei se estão conseguindo acompanhar. Eu vou abrir o microfone aqui de vocês. Alguém tem dúvida? Galera, tá tudo ok? Posso continuar então? Pode. Para mim, mais. Tá ok, então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Então, para vocês entenderem, né, por que a psicanálise clínica, o título da psicanálise clínica não tem nada a ver com faculdade, devido à história do Freud, a gente consegue manter essa tradição até hoje. Uma coisa interessante para vocês saberem que o título de psicanalista clínico, ele é aceito no Brasil pelo Ministério do Trabalho como uma profissão catalogada na Classificação Brasileira de Ocupações. Não existe uma regulamentação, por quê? Por ser uma sociedade privada, onde o Estado não tem acesso, mas o Estado entende que qualquer um pode exercer a profissão, desde que, como todas as profissões, né, muita gente pergunta, mas como que eu mostro, para quem que eu mostro que eu sou psicanalista, como que eu vou poder abrir um consultório se não tem um conselho, igual tem da psicologia? Bom, veja bem, você pode exercer qualquer profissão, isso a Constituição garante. Mas, quem regula as profissões não é o Estado, são os seus conselhos ou seus órgãos reguladores de classe. Tem várias profissões que não tem regulamentação. Vamos pensar alguma aqui. Desenvolvedor de conteúdo digital. A pessoa é um desenvolvedor de conteúdo digital. Não tem. Ele não tem uma faculdade, alguma coisa assim, mas também aquilo que ele exerce não tem tanta responsabilidade quanto a psicanálise. Então, veja bem, no momento que a pessoa vai abrir um consultório, uma clínica, um consultório, ela precisa ir na prefeitura, primeiro ela precisa de ter um CNPJ. O CNPJ, é possível ter um CNPJ pela psicanálise. E o que você tem que apresentar? Um documento de classe, não é certificado que apresenta, tá? É uma carteirinha. Isso também acontece para os terapeutas holísticos, tá? Eles têm uma carteirinha e também pode abrir uma clínica. O terapeuta holístico também pode abrir clínica. Prefeitura, a mesma coisa. Prefeitura, você mostra um documento de classe, de algum órgão de classe,
Até cabeleireiro, quando vai trabalhar com clínica, que envolve a Secretaria de saneamento, se não me engano. A Secretaria de Saneamento da Prefeitura, que tem que fazer o laudo, dar o alvará. O que eles pedem também, que está ligado na Anvisa, eles vão pedir um documento de classe. Por que não um certificado? Porque certificado qualquer um pode imprimir. Agora, um documento de classe é mais difícil. Porque você liga para o órgão, você entra em contato com o órgão, através de um requerimento, alguma coisa formal, e o órgão confirma, ou até pelo site do órgão, como a gente tem o nosso site, também confirma. Bom, então vamos lá. Agora, gente, eu tenho bastante coisa para falar, só que eu gostaria que vocês interagissem um pouco aí, porque como eu não conheço a realidade de cada um aqui, com certeza vocês devem ter alguma dúvida sobre a formação, a regulamentação, e é muita coisa para me lembrar de falar tudo agora. Quem é que tem alguma dúvida sobre como regula e como forma em psicanálise? Pode perguntar, tranquilamente. Se quiser, pode perguntar pelo chat ou a gente abre o microfone aí. Vocês podem abrir o microfone? Eu vou abrir o microfone de todo mundo. Vamos lá, Danilo, quer fazer alguma pergunta, Danilo? Olá, amigo. Olá. André, boa noite. Parabéns por toda essa explanação, esse cuidado que você está tendo, esse passo a passo, e nessa linguagem muito acessível, porque quando eu cursei psicologia, fiz até o penúltimo período, e por alguma razão que a gente pode considerar em outro momento, eu precisei abandonar. Minha paixão foi sempre a psicanálise. Porém, quando você vai estudar em algumas escolas de formação, você trabalha uma linguagem muito subversiva, uma linguagem muito, sei lá, às vezes até impossível de se assimilar. E a maneira como você coloca esse plano que você organizou, a concepção que você deu inteligente, né, deste saber, é muito incrível, viu, André? Você está de parabéns, assim, 1000 vezes, né, pela maneira como você trata com simplicidade o que não é simples, né? A psicanálise realmente ela é complexa, mas você trata isso com simplicidade que apaixona, que instiga e que nos convida, né, a querer saber mais e mais. Poxa, viu? Forte abraço aí. Só agradecer pelo seu cuidado em estar falando numa linguagem tão interessante, né, e apaixonante. Eu acho assim que quando o Freud criou a primeira sociedade internacional, se você ler o estatuto dela, ela coloca que a psicanálise ela é atemporal, ela é acientífica, né, fora da ciência tradicional, e ela também tem que respeitar os costumes locais, as políticas locais, a religiosidade local. Então, cada local, cada lugar que você desenvolve a sociedade psicanalítica, ela tem que ser compatível com cada local. Então, por exemplo, a psicanálise que a gente... Eu, por exemplo, só para você ter uma ideia, lá em Portugal, o curso de psicanálise é muito caro. E tem um monte de terapeuta, principalmente osteopata, que é um tipo de quiroprático, mais ou menos igual o nosso fisioterapeuta aqui do Brasil. E o osteopata português, ele trabalha muito com dores crônicas. Como eu tenho algumas cooperações, alguns estudos científicos aí de dor crônica, eu acabei meio que sendo achado por alguns portugueses. Tem alguns portugueses que estão no nosso grupo de estudo. Para você ter uma ideia, eu estou fazendo análise individual com eles, eu fico praticamente no escuro. Porque quando você analisa uma pessoa de uma outra realidade, de uma outra cultura, esse choque cultural faz com que você
como se estivesse aprendendo a psicanalizar agora. Porque, assim, o comportamento deles é muito diferente do nosso. Então, por exemplo, quando você forma um psicanalista português, com certeza ele vai ter que criar um braço da sociedade lá em Portugal para ele começar a tocar. Por quê? Porque as rodadas psicanalíticas, que é feita em grupo, para os portugueses é completamente diferente da nossa. Quando a gente vai analisar uma questão de alguém de um outro país, muda radicalmente. Porque a cultura é diferente, a expectativa é diferente, a religiosidade é diferente, tem uma influência. A psicanálise ela não é religião, mas a religião influencia demais na psicanálise, né? A forma como a pessoa encara a realidade dela é com algo que está além do palpável. Isso é muito importante para você conhecer. Então, a gente lidar com isso, hoje em dia, se você vê um profissional bom, o ideal é que ele tenha uma maneira de se comunicar acessível. Até porque, se ele não consegue explicar alguma coisa numa linguagem acessível, no meu ponto de vista, é porque ele está replicando aquilo que ele leu e ele não entendeu direito o que ele está ensinando. Ele é tipo aquele decoreba, que decora uma coisa e replica. A linguagem da obra psicanalítica é uma linguagem horrível. Por quê? É a tradução da tradução da tradução. Então, originalmente, ela foi escrita em alemão, do alemão passou para o inglês e do inglês passou para o português. Então, você tem a tradução da tradução da tradução e traduzido por alguém que não era do ramo, que é pior ainda. Porque Freud ele adaptou muitas palavras com outro viés psicanalítico. Por exemplo, quando você fala de sombra, a sombra, para a psicanálise, é uma coisa que não tem nada a ver com a sombra do reflexo de uma imagem projetada pela luz. É algo totalmente diferente. E quando foi traduzido isso, essas peculiaridades da linguagem se perdeu muito. Então, quando você lê uma obra original do Freud, você fica completamente louco. Você fala, pô, você não está entendendo nada. Graças a Deus, hoje, a gente não precisa ir para esse caminho. A gente não tem necessidade de ir para esse caminho. A gente tem condição de ter videoaulas bem mastigadas, porque para nós, a intenção da psicanálise clínica não é formar escritores psicanalíticos, nem cientistas psicanalíticos. Nós somos psicanalistas clínicos, que é aquele que trata as pessoas, sabe? Trata. Nós somos como, tipo, numa comparação, dentro, por exemplo, da engenharia construção civil, a gente é como se fosse pedreiro, entendeu? E o pedreiro ele tem que pôr a mão na massa, ele tem que ir lá, ele tem que tratar a pessoa. Então, essa teoria embasada num jargão psicanalítico muito enraizado, isso afasta a pessoa de um entendimento. Quando a gente vai explicar de uma maneira bem simples, aí quando você passar a ler a obra do Freud, se quiser ler, na íntegra, né, da forma original dela, você vê que você consegue entender. Ela fica simples. Aí fica acessível para todo mundo. Bom, o que eu estou vendo aqui, ó, tem umas perguntas por escrito, vamos ver. Vou fechar aqui o microfone, acho que é melhor vocês passarem aqui a pergunta por escrito. Qual o nome da série, professor, que você disse que está no Netflix? Se não me engano, ela chama Freud. Eu acho que é isso.
Boa noite. Minha formação é na área de marketing, o meu interesse em psicanálise e pesquisa, conhecimento e desenvolvimento pessoal. Bom, agrega muita coisa, mas eu garanto para você o seguinte, Denis, que quem estuda psicanálise clínica agrega demais a psicologia, principalmente na área do neuromarketing, mas o brasileiro tem uma dificuldade que o americano não tem, de ter duas profissões. Parece que o brasileiro acha que é frustrante ter duas profissões. É só o brasileiro que pensa assim. Ah, se eu sou médico, eu não posso ser psicanalista. Se eu sou uma pessoa que trabalha com marketing, eu não posso ser psicanalista. Por que não? Você vai ter o seu horário que você vai trabalhar com marketing e o horário que você vai atender seus pacientes. Tá? Porque hoje está muito forte a terapia online. E nada impede de você ter duas atividades. Até porque agora, quem está na área de marketing está um pouco ferrado por causa dessa pandemia. Mas eu, por exemplo, que já não estava mais atendendo paciente fora dos alunos, está uma demanda violenta. Está todo mundo neurótico com esse lance de pandemia. Então, quem trata com marketing está tratando, está difícil, mas para quem faz análise online está tendo dinheiro, está ganhando algum aí. O Jonathan trabalha com recursos humanos, como posso usar a psicanálise dentro da minha área? Jonathan, é o seguinte, tem empresa de telecomunicação que está obrigando o pessoal do RH a ter alguma especialização na área de psicologia. Uma delas é psicanálise. É praticamente que obrigatório em alguns setores, tá? Então, para você trabalhar com recrutamento, você vai aprender a fazer uma análise rápida da personalidade, vai aprender a usar uma ferramenta que a gente aplica, que é o Enneagrama, vai aprender, lembra? Nosso curso de psicanálise é um curso de psicologia clínica travestido em psicanálise, não é só psicanálise, a gente aprende um monte de coisa. Tá? E é uma formação contínua, tá? Isso que eu vou explicar para vocês. Não é uma coisa que você vai fazer, tem um tempo para terminar, não. Você vai estudar pro resto da sua vida. Que essa é a vantagem de fazer parte de uma sociedade. A Júlia colocou aqui, André, minha amiga fez um curso de hipnose com você e fiquei super interessado em fazer. Como faço minha matrícula? Bom, a gente vai falar sobre uma promoção aqui também, para a galera aqui. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre o tempo de formação e como ocorre a dinâmica do nosso curso. A maioria dos cursos de psicanálise que vocês encontram, eles são quinzenais as aulas ou mensais. São aulas mensais ou quinzenais. Normalmente, eles estendem o curso em 2 anos e meio. Por que tanto tempo? Porque é uma aula por 15 dias, né? Um dia, né? Interessa que são 8 horas. Porque, vamos convir, se você passar mais de 2 horas direto estudando, ninguém assimila mais nada. Eu, quando fiz o meu curso de psicanálise, eu apanhei demais, porque ele era mensal, né? Era uma vez por mês, e era 8 horas num dia. Passava de 2, 3 horas, meu amigo. Você já não está conseguindo assimilar mais nada. Então era muito ruim isso. Bom, então a gente tem as aulas que são... Vamos falar das aulas pelo Zoom, por essa plataforma aqui. Terça, quarta e quinta. Quem não pode acompanhar, recebe a gravação. Tudo que a gente está falando aqui está ficando gravado. Tá? Beleza, então, terça, quarta e quinta, aulas à noite. Né? Ao invés de ser um encontro quinzenal ou
mensal. São 3 encontros semanais ao vivo. Tá? Material estático, que são apostilas e livros. Apostilas em PDF, bem tranquila, bem uma linguagem bem fácil, bem mastigado. Não são compridas, tá? A de teoria geral é 73 páginas e a da parte clínica são 124 páginas. Isso é para toda a formação. Não é muita coisa. Além disso, a gente tem a plataforma, deixa eu abrir aqui. A plataforma estática, que tem a apostila, que como eu mostrei para vocês. Aqui são aulas só de teoria, tá? Então tem um vídeo com 2h30 de início de Freud, 2 vídeos de Freud, 3 vídeos de Freud. Esses 3 vídeos aqui, dando mais ou menos 7h30 de vídeo, tem um resumo geral de tudo sobre a história e a base da teoria geral da psicanálise freudiana. Aí depois tem Jung, mais 7h30 de Jung, que foram dados em aulas ao vivo aqui, que ficaram gravadas, e mais ou menos umas 6 horas de Lacan. Isso aqui é a base em vídeo, fora a apostila. Isso é o módulo 1, tá? Aqui tem, que a gente usa do Didáticos, são bem didáticos mesmo, videoaulas, falando conceito por conceito. Numa linguagem muito simples, muito tranquila de entender, bem bacana. Aí tem a teoria freudiana, aí depois a teoria junguiana. Aí, só um minutinho, pessoal. Aí, toda vez que a pessoa entra e estuda alguma coisa, ela acabou de estudar, qualquer coisa que ela tiver Pode soltar o estudando. beton aqui, Wake. Oi? Bom, voltando. Acabou de estudar, ela entra aqui no diário de estudo e preenche o diário de estudo dela. Então, qualquer hora do dia que ela entrar, ela vai estudar alguma coisa, ela vai preencher esse diário. Esse diário é um acompanhamento que os professores vão fazendo com os alunos para poder saber como está o desenvolvimento deles. Então, esse aqui é o módulo 1. Tem o módulo 0, que é a introdução à psicologia clínica. Tem um resumão da história do Freud, aí fala sobre o basicão do básico, aí explica como que a neurociência explica como as memórias são formadas, aqui o circuito do sistema límbico, que neurofisiologicamente explica todos os transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, tudo baseado no sistema límbico, vocês vão entender. Mais aulas sobre o sistema límbico. Aí a gente fala sobre o sistema de recompensa. Aqui é um outro professor, não sou eu. E também o diário. Isso aqui, então, é o módulo 0, que é o módulo de introdução à psicologia clínica. Aí nós mostramos o módulo 1. Agora vamos ver o módulo 2. No módulo 2, a gente vai entender o inconsciente na visão das neurociências. Como que a neurociência explica o inconsciente do Freud? Aí tem um resumo de um livro que chama Subliminar, que é maravilhoso, que existiu um seminário em 2010. 2010 foi um ano
que modificou a história da psicologia no mundo. Tá? Foi um seminário que chamou Subliminar. Inclusive o IPA, um dos maiores patrocinadores desse seminário. Ele foi durante 4 semanas, tendo palestras e simpósios todos os dias, com todos os estudos que envolviam a mente humana numa geração da massificação dos testes e exames funcionais. Por exemplo, eletroencefalograma funcional, que é um eletro que mostra a mente funcionando, a tomografia funcional e a ressonância magnética PET funcional, que são exames de imagem que mostram a mente funcionando em tempo real. Então, a partir da massificação, da popularização no meio acadêmico dessas ferramentas que enxergam a mente funcionando, houve uma revolução no conceito, porque até então era tudo empírico, né? Não era nada científico, era tudo empírico. Então, a ciência, a biologia, as neurociências, de um modo geral, a psicologia, a neuropsicologia, melhor dizendo, a neuropsicanálise, todas se reuniram para fazer esse simpósio. E esse livro é um resumo de todas, é o resumo do livro, tá? E tem um livro aqui também. É o resumo de todas as pesquisas desse seminário de 2010. Então, tudo que Freud explicou na base da psicanálise, vocês vão ver na base da neurociência. O que a ciência comprova da psicanálise? Aí aqui é mais estudo científico sobre o cérebro no piloto automático, né? Aqui tem os vídeos que eu gravei. Aqui explica como que é a psicodinâmica do inconsciente, reconsolidação de memória, hackeando memória também, que explica como você pode alterar uma memória, como que isso pode ser explicado, todo o tratamento de psicologia clínica. Tá vendo agora, Jonathan? Jonathan falou que não estava conseguindo ver. Tá. Manda aqui no chat para mim, gente. Vocês estão conseguindo ver agora a imagem da tela? Ah, ok. Vamos lá. Vamos ver o módulo 3 aqui. Bom, o módulo 3 já é a teoria da clínica psicanalítica. Tem a apostila da teoria. Aqui a gente tem um curso sobre Enneagrama, que é um curso completo, que é uma professora que só aplicou o curso e aplica o curso, que daí eu vou explicar para vocês também, quando a pessoa faz parte de uma sociedade, que faz vários cursos gratuitos, sem custo nenhum, pagando só uma anuidade. O Enneagrama é um método, né, da psicologia para fazer exatamente o que o pessoal do RH faz, que é dinâmicas de como reconhecer a verdadeira personalidade, o tipo psicológico de cada pessoa. Tá, e aí você, dentro dos recursos humanos, você aprende como, por exemplo, se você tem que colocar determinado perfil de pessoa num determinado cargo, como você identifica esse perfil, qual perfil casa com qual perfil. Por exemplo, o perfil 1 é perfeccionista, o perfil 7 é o que eu sou. Aí o perfil 1, ele vai bem com o 7, dependendo da situação, sim ou não. Então, todo esse estudo de reconhecimento através do Enneagrama é muito interessante.
Aí a gente tem um curso sobre investigação psicanalítica que mostra um paralelo de uma investigação tradicional, tipo, da forma do processo de investigar um crime, fazendo um paralelo com uma investigação psicanalítica. Ok? Então vamos lá para o módulo 4. O módulo 4 é a terapia cognitiva focada no esquema. Essa abordagem ela não é psicanálise, tá? Ela é uma abordagem da psicologia clínica. Porém, o criador, que é uma criação bem recente, que chama Jeff Young, a origem do estudo dele foi psicanálise. Então, ele criou um método baseado na psicanálise. Como é que funciona esse método? Existem questionários que a gente aplica que permite a gente entender como foi a formação dos esquemas, que são formas de como as crenças que a pessoa tem, as formas de como ela interage com o mundo, que é baseado na relação do paciente com os seus cuidadores. Quando a gente fala em cuidador, pode ser biológico ou não biológico, do 0 aos 7 anos. Exemplo, uma criança que teve um esquema de distanciamento de seus cuidadores por algum motivo, porque mãe trabalha muito, qualquer coisa nesse sentido. E quando esse cuidador biológico retoma aquela aproximação parental, esse cuidador, por exemplo, pode ter um comportamento, né, a mãe com o filho, por ela trabalhar muito, deixa o filho com o babá, a hora que a mãe volta para casa, ela é super compensatória. Ela super compensa aquela criança. Aí a criança vai acabar criando esquema desadaptativo no futuro, por essa relação da mãe de ser super compensatória. Ou uma criança que vem num ambiente, numa família muito abusiva, onde o pai provoca ali a alienação parental com a criança, colocando a criança contra a mãe. Então, esses questionários, eles mostram, de uma maneira simples e rápida, os esquemas desadaptativos. Então, para quem está começando, e hoje em dia as pessoas não têm grana, não têm saco, não têm tempo de fazer a psicanálise como era antigamente, anos e anos e anos, então são recursos que facilitam a gente fazer alguma coisa em termos de psicoterapia breve. Então a gente trabalha com um curso de terapia cognitiva focada em esquemas. Essa especialização, para quem for fazer, que primeiro que psicanalista leigo não faz, tá? A única escola que tem a coragem de aplicar isso para leigo é a nossa. Né? A gente aplica, tá nem aí. Porque a gente sabe que é importante ter esse conceito. Se vocês forem fazer um curso desse aqui, só um curso desse custa uma fábula. Não é caro, é uma fábula. Tá, então são esses 4 módulos. Além dessas matérias, a gente tem várias matérias extracurriculares da psicanálise, que é hipnose clínica, acupuntura de orelha para causas emocionais, que é a auriculoterapia, protocolos de causas emocionais, que ajuda muito. Um processo que chama EMDR, uma ferramenta terapêutica. Outra que chama Bright Spotting. Então, quer dizer, a gente estuda várias coisas. Bom, vamos falar em termos de formação.
nós facilitamos a formação o máximo possível. Porque, como nós temos integrado ao Instituto, nós temos uma sociedade, então a ideia nossa não é prender o aluno, é diplomar ele num tempo bom, razoável, rápido, em relação às outras formações, mas amarrar um vínculo com essa pessoa. Quando ele termina o curso, ele entra para a sociedade, que hoje está em R$ 290 a anuidade. Por quê? Porque todos os atendimentos ele vai poder compartilhar com o grupo, com os professores. Ele vai poder ter a supervisão, a ajuda. Além disso, a sociedade faz ações publicitárias num esquema de cooperativa para ficar barato, para fazer divulgação do trabalho de todo mundo. Então, tem o apoio constante técnico, o apoio de marketing e publicidade e o apoio jurídico. Tá? Deus queira que a gente nunca precise usar, mas como a gente vai lidar com diversos tipos de pessoas, principalmente que tem probleminha, algo pode fugir do controle e ter dor de cabeça. Então a gente tem esse apoio jurídico também, para auxiliar os sócios. Quanto ao curso, todas as escolas cobram EAD em média 1.000 e pouco a parte do material e a teoria. Tá? Só que depois você vai ter que fazer 100 horas de análise individual e 100 horas de análise didática, que é a supervisão. Eles dizem assim, você pode fazer com algum analista didático, que é alguém que se formou na escola deles lá, só que você paga R$ 50 por hora. Se você não quiser fazer EAD, né, pela internet, você pode ir pessoalmente num profissional da sua cidade. Só que eu duvido que você encontre alguém que dê supervisão por menos de 80. Olha, pensar em R$ 80 é muito barato. A média é R$ 150 a hora, tá? Mas vamos colocar aí R$ 80 a hora. Se você tiver que fazer, que seja 100 horas, que você dê um jeito lá de fazer só 100. Só dessa parte prática, que eles cobram separado, você vai gastar em torno de R$ 8.000. Como a gente tem a sociedade junto, a gente consegue fazer isso de graça. Preço do nosso curso, incluindo toda a parte geral, didática, sai hoje, o preço dele normal é R$ 1.800. Tá? Você vai aprender hipnose, só um curso de hipnose hoje custa 1.200. Você vai aprender o Braispot, vai aprender o MDR, o RNE, o MDI, a acupuntura de orelha. Então, são vários certificados e são R$ 1.800. Agora, com essa questão da pandemia, tal, a gente baixou para essas promoções de lançamento por R$ 1.200. Aí o Rafael tem um acesso para tirar as dúvidas quanto ao parcelamento, esse tipo de coisa com vocês. Mas é uma grande oportunidade. E eu fico aberto aqui para tirar mais dúvidas que vocês tiverem. Eu vou já encerrar aqui a gravação.